Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. E nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios e estamos conhecendo, procurando entender e compreender pelo poder do Espírito Santo de Deus qual é o mistério desta gloriosa obra de Cristo Jesus. Nós estamos entrando hoje no capítulo 4, sobre a unidade da fé. E nós vamos então meditar em apenas 3 versículos, versículos 1 a 3, que diz assim: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, e com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só aqui nós já temos coisas maravilhosas para nós meditarmos. Então vamos pensar a respeito de como Paulo então pede que nós cuidemos da união, na comunhão cristã, da unidade da fé. Ou seja, isso é a prática do crente que vive no Senhor, vive em comunhão. Quando a gente fala comunhão, a gente lembra que comunhão é ter algo em comum. E o que os crentes têm em comum, e é isso que faz com que eles tenham, então, unidade, é Cristo. Jesus é o pão da comunhão. Comemos o pão, por isso temos comunhão, algo em comum, que é Jesus Cristo. Então, chegando nesse ponto da epístola aos Efésios, nós percebemos aqui uma grande mudança. Os primeiros capítulos, eles tratam da chamada do cristão. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Porém, nos últimos 3 capítulos, os crentes são exortados a andar de modo digno da vocação em que foram chamados. Lembra da posição do crente? Uma das posições do crente que Paulo mostra aqui é que nós devemos andar. Até aqui o tema dominante foi a posição em que a graça nos colocou. Mas daqui em diante será abordado o efeito prático dessa posição em que fomos colocados, ou seja, em Cristo Jesus. Estando em Cristo, temos condições então de andar como Cristo. Então vamos ver. De fato, nossa posição exaltada em Cristo pede também uma conduta piedosa correspondente. Portanto, Efésios, ele traz para nós o andar do cristão. Como nós devemos andar? Então, ele passa, Efésios, nós vimos, passa por lugares celestiais, nos capítulos 1 a 3. Para a igreja local e o lar, e a sociedade em geral, nos capítulos 4 e 6. Então, do capítulo 4 a 6 é como nós devemos andar, certo? Os últimos capítulos ensinam como nós podemos cultivar também a união na igreja, a pureza na nossa vida pessoal, a harmonia em nosso lar e firmeza no nosso combate contra os poderes do mal. Então, nós estamos aqui vendo o andar do cristão. Então, pela segunda vez, Paulo faz aqui referência a si mesmo como um prisioneiro. Agora, como o prisioneiro no Senhor. O que o mundo considera ignomia, ele considera a mais alta honra. Gloriar-se nos seus grilhões por Cristo, mais que um rei no seu diadema. Olha só, como alguém que foi preso por sua fidelidade e obediência ao Senhor, Paulo aqui exorta os seus leitores, cada um de nós, a andar de modo digno da nossa vocação. Ele não manda nem manipula. Com ternura, ele apela para cada um dos membros
daquela comunidade numa linguagem cheia de graça e bondade. A palavra andar encontra-se 7 vezes só nessa carta. Efésios 2, versículo 10. Efésios 4, versículo 1 e 17. Capítulo 5, versículo 2, 8 e 15. Então ele descreve o modo de viver de uma pessoa. Andar digno é o que conduz, então, uma digna posição do cristão como membro do corpo de Cristo. Andar é o que condiz com esta posição a qual fomos colocados em Cristo. Hoje, nos encontramos nele. Em todas as coisas da nossa vida, é importante mostrar o Espírito de Cristo e o que consiste, então. Em todo o nosso andar aqui na Terra, é o Espírito de Cristo que precisa ser manifesto, deve ser testemunhado por meio da nossa vida. Então, uma das primeiras características do caráter de Cristo que Paulo está dizendo que nós devemos andar é andar em humildade. A humildade genuína vem de uma associação ou de um relacionamento íntimo, estreito com o Senhor Jesus. Aqueles que aceitaram o convite do Senhor Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, todos aqueles que aceitaram esse convite para aprender a andar com humildade, como Jesus, então a humildade nos faz reconhecer que nada somos, e assim ela nos ajuda a estimar os outros mais do que a nós mesmos. É o contrário, então, da presunção, da arrogância e da soberba. Por isso, sem humildade não podemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Já a outra característica é a mansidão, que é a atitude de quem aceita tudo o que Deus faz em nossa vida sem se rebelar. E também recebe toda a crueldade do homem sem retaliar. É uma característica nítida da vida daquele que disse: eu sou manso e humilde de coração. Olha que declaração maravilhosa. Aquele que fez os mundos, que pôs as estrelas no firmamento e que conhece o nome de cada uma delas, que mantém as inumeráveis constelações nas suas órbitas, que pesa as montanhas, as colinas na balança, que considera as ilhas como um cisco, que faz da sua mão uma concha para medir as águas dos oceanos, perante quem os moradores da terra são como gafanhotos. Justamente ele, quando entra na vida humana, o faz com o coração manso e humilde. Não é que ele criou um ideal humano perfeito e depois se acomodou a ele. Não. Ele era aquilo que ele demonstrava. Então, ele nos chama a andar em humildade e também em mansidão, mas também em longanimidade. Olha só, é uma disposição equilibrada. É um espírito paciente sobre as provações prolongadas. Tem sido ilustrada da seguinte maneira. Vamos lá. Imagina um filhote de cachorro ou um cachorro grande juntos. À medida que o cachorrinho late para o outro, irritando e atacando, este mesmo, podendo morder o filhote, pacientemente tolera sua impertinência. A palavra diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Significa, amados, perdoar as faltas e as fraquezas dos outros, as diferenças de personalidade, de habilidade e de temperamento. Não é manter a fachada de boa educação enquanto por dentro você está fervendo de rancor, de ódio, de raiva, de amargura. Não. Aqui trata-se de um amor positivo em relação àqueles que nos irritam, aqueles que nos perturbam,
aqueles que nos envergonham. Por isso, suporte uns aos outros. Eu creio que as pessoas que nos irritam são como aquele pequeno grão de areia que irrita a concha e produz então uma grande pérola. Pessoas são apenas instrumentos de Deus para nos mostrar o que precisa ser mudado em nossas vidas. O versículo 3 diz assim: esforçando-nos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, ao formar a igreja, Deus eliminou a maior divisão que já existiu entre os seres humanos: a desavença entre judeus e os gentios. Em Cristo Jesus, as distinções foram abolidas. Porém, como será a sua vida diária juntos? Restaria ainda algo da velha antipatia? Haveria a tendência de formar uma igreja de Cristo judaica e uma igreja de Cristo nas nações? Para evitar qualquer divisões ou animosidade, Paulo agora roga por união entre os cristãos. Eles deveriam se esforçar diligentemente, quer dizer, sem desistir, por preservar a unidade do Espírito. De todos os verdadeiros crentes, o Espírito Santo fez uma só entidade em Cristo. O corpo é habitado por um só Espírito. Trata-se de uma unidade básica que ninguém neste mundo pode destruir. Porém, por meio de altercações e murmurações e fofocas e maledicências, podemos agir como se não houvesse unidade entre nós. Então, amados, guardar a unidade do Espírito significa viver em paz uns com os outros, não importa o que aconteça. Paz, amados, é o que liga e prende os membros do corpo uns aos outros, apesar das grandes diferenças naturais, temperamentos e fraquezas que os nossos irmãos têm. A reação comum quando aparece indiferença entre os crentes é separar-se, é formar outro partido, deixar para lá, não querer mais conviver. Mas a reação que o Senhor espera é a reação espiritual. Resume-se no seguinte: no que é essencial, procure viver em unidade. Em questões onde haja dúvidas, liberdade. Em todas as coisas, nós devemos exercer humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros e nos esforçando para manter a paz, que excede a todo o entendimento que o Senhor coloca em nós. Em todas as coisas, devemos exercer misericórdia, ou seja, como diz a palavra de Deus, misericórdia é não receber o castigo que merecemos. Existe em qualquer um de nós potencial carnal suficiente para destruir qualquer igreja local ou qualquer obra de Deus. Por isso, amados, nós temos de abafar todos os nossos pequenos caprichos e as nossas atitudes de falta de humildade, de mansidão, de longanimidade, de submissão, para que nós possamos então trabalhar todos juntos e em paz para a glória de Deus e para a nossa bênção comum. Quando trabalhamos da forma como Deus deseja, como andamos no Espírito, como diz a palavra de Deus, em humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e nos esforçando para manter a paz, então nós estamos andando no Espírito. O restante, irmãos, é andar no Espírito, mas há aqueles que preferem andar na carne. Que o Senhor abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas, vamos dar continuidade a esse ensino poderoso de como nós devemos andar como seres espirituais, vivendo por meio e em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até lá!